que você não entender, porque você faltou, você vai procurar o nosso irmão Sávio, vai procurar a nossa pastora aqui também, e eles vão passar para vocês o sermão de sexta, o sermão de sábado, e o ano que vem eu te espero sexta, sábado e domingo, amém? Então, amém. Aquilo que você não entender é por conta disso. Nós vamos ler no livro de Mateus, capítulo 28, leremos a partir do próprio versículo 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga me espera. Amém. Levanta a sua Bíblia assim para o alto, mais alto que você puder. Nós vamos proclamar o nosso amor pela palavra através da nossa confissão de fé. Eu gostaria que você realmente deixasse essas palavras fluírem do seu coração para com Deus. Vamos juntos no 3? 1, 2, 3. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta e que o meu coração está receptivo e que eu estou pronto para receber da incorruptível, indestrutível e sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus, amém. Ainda de pé, a palavra do Senhor vai dizer assim: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. A sua aparência era como um relâmpago e as suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou. Como tinha dito, venham ver o lugar aonde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. E de repente, Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. E então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão dizer aos seus irmãos que se dirijam para a Galileia, e lá eles me verão. Você pode se assentar aí no seu lugar e ficar bem à vontade. Meus irmãos, durante o dia de ontem e o dia de anteontem, nós falamos muito sobre o significado da verdadeira Páscoa, a primeira Páscoa do Velho Testamento. Você está aqui comigo? Nós ficamos durante 2 dias cumprindo um rito do Velho Testamento, onde nós falamos que a Páscoa era um momento em que os judeus comemoravam quando eles saíram de 10 gerações de escravidão do Egito e partiram em direção a uma liberdade não mais na escravidão. Durante 2 dias, nós comemos um pão sem fermento, como o Êxodo 12, a Páscoa era comemorada lá. Quem estava aqui nesse dia? Nós comemos um pedacinho de carne, lembrando que o cordeiro era sacrificado pelos nossos pecados. Quem estava aí?
E nós também bebemos, assim como em Êxodo 12, um copinho durante 2 dias de ervas amargas, para lembrar tudo aquilo que foi amargo nas nossas vidas e na escravidão. Quem bebeu o copinho aí, fala de verdade. O negócio ruim, misericórdia. E eu disse a você que enquanto você bebesse aquela bebida amarga, você lembrasse que o seu pecado também é amargo para Deus. Você está comigo aqui? A Páscoa do Velho Testamento, ela era um meio de lembrar o povo de Israel que um dia eles foram escravos do Egito e Deus os tirou da escravidão do Egito e os levou a uma liberdade em Deus e para o reino de Deus e fez uma aliança com aquele povo. Só que em Mateus 26, Jesus, ele instaura uma nova ceia, ele morre no dia da Páscoa, da comemoração dos judeus, e ele ressuscita no domingo pela manhã, como nós lemos, e ele ressignifica a Páscoa, ele tira o suco da erva amarga, e ele dá um suco de uva doce, e ele transfere aquela responsabilidade do pão e da carne de cordeiro para um outro pão, que ele diz que faz parte do seu corpo, e agora, a Páscoa que um dia foi a comemoração de que um dia o povo do Egito deixou de ser escravo, agora ganha um novo significado. Nós fomos libertos da escravidão do pecado. Esse é o significado da nova Páscoa, esse é o significado de Ele vive, esse é o significado de uma nova geração que Deus nos deu em Cristo, aonde nós não vamos beber mais ervas amargas, mas nós vamos beber do doce que é viver, pelo sangue do Cordeiro Supremo chamado Jesus Cristo. Você está comigo? A maior mensagem que o mundo já ouviu, ela não veio de um microfone, ela veio de um túmulo vazio. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. A Páscoa, meus irmãos, ela não é só uma memória para a gente fazer festa todo ano. A Páscoa, ela representa a nós o símbolo da nossa fé. Ele ressuscitou, e aquele que não crê que ele ressuscitou, o apóstolo Paulo diz que se torne anátema. A Páscoa não é só um dia para nós comemorarmos e nos alegrarmos. A Páscoa é a razão da nossa fé. A partir de hoje, ele ressuscitou. Você crê nisso? Nós cremos que Ele ressuscitou, e a prova disso é que nós estamos aqui nesse lugar, clamando por Ele e aguardando a sua segunda vinda. Ele vem nos buscar, amém? Agora eu quero que você vire para essa pessoa que está do seu lado e pergunta para ela assim: e agora? Olha mais assim no olhinho dela e pergunta assim: Ele ressuscitou, e agora? O que você vai fazer? Ele ressuscitou. Não para nós ficarmos parados, mas para nós nos movermos. A Bíblia diz que aquele que crer nele, obras maiores farão. Então bate assim no peito. Fala assim: nem a morte me para. Esse texto de Mateus 28, ele nos sugere algumas coisas, e eu quero ler alguns versículos para você, e se talvez você entrou aqui nessa noite pensando, tá, é Páscoa, o que Deus está querendo de mim? Eu tenho algumas coisas para refletir com você nessa noite, sobre o que Ele espera de você depois que Ele ressuscitou. Os versículos 2 ao 6, eles dizem assim: e eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Pode baixar o microfone um pouquinho para mim, irmão? Eu vejo. Sua aparência era como um relâmpago e as suas vestes eram brancas como a neve.
Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar aonde ele jazia. Deixa eu te inteirar sobre o que está acontecendo aqui. Jesus, assim como qualquer outro judeu naquele tempo, assim que eles eram enterrados em cavernas, e nessas cavernas, depois que essa caverna era colocado ali o decúbios, eles colocavam uma pedra enorme ali e pesada, para que ninguém pudesse violar o sepulcro do morto. E no caso de Jesus, por ser alguém que estava sendo crucificado com a acusação de querer ser um revoltoso no meio da população, eles colocaram guardas ali para vigiarem, para que ninguém pudesse depois dizer que ele ressuscitou. E está todo mundo ali, vários guardas romanos, e eu quero que você imagine que os guardas romanos, eles não são pessoas comuns, eles são homens bem fortões, tipo alguns irmãos aqui da igreja, que estão lá de armadura, vestidos e esperando, e dizendo assim: ninguém vai pegar esse cadáver. Mas o texto diz que de repente, enquanto aqueles guardas estão ali, aparece um ser como um relâmpago, cujo rosto os ilumina, e aquele ser causa tanto medo naqueles homens, que mesmo fortes, que mesmo estando como homens de guarda, vigiando, eles não são capazes de suportar quão amedrontosa era a aparência daquele ser divino que aparecia a eles. E o que o texto diz? Que aqueles homens de repente que estão na guarda, eles desmaiam e caem de medo. Você conhece alguém que já desmaiou de medo? O texto poupa muito, mas eu ouso dizer que aqueles irmãos e desmaiaram de medo. Mas o texto continua dizendo que tem homens fortes, desmaiados no chão. Mas de repente, vem duas adolescentes, Maria e Maria, e elas veem aquele anjo, e elas não enxergam medo naquele anjo. E para aqueles homens fortes, aquele mesmo anjo os desmaiou, mas para aquelas mulheres, aquele anjo diz assim: olha, não tenham medo. Eu só quero dizer para vocês o seguinte: ele ressuscitou. A pedra já não está mais aqui. Vem ver. Sabe a primeira coisa que eu enxergo aqui, meus irmãos? O testemunho de uma mulher. Na época em que nós estamos lendo esse capítulo, não valia absolutamente nada. Uma mulher em juízo como testemunha era como pôr de repente um gato, um cachorro para testemunhar, e nenhum juiz sequer ouvia uma mulher nesse tempo histórico que nós estamos lendo. E eu quero dizer para você que não é à toa que Jesus escolheu para inaugurar as suas primeiras testemunhas exatamente aqueles que não poderiam ser as suas testemunhas. Você está comigo aqui? A primeira coisa que eu vejo é que Jesus ressuscitado, ele traz dignidade àqueles que outrora não tinham dignidade. Ele derruba o forte, ele derruba o altivo, ele derruba aquele que diz e acha que é, e ele transforma as coisas loucas desse mundo nas coisas sãs, porque ele é Deus. Você está comigo aqui? Quando nós olhamos para a cruz e enxergamos Jesus ressuscitado, nós precisamos entender, ele veio para os esquecidos. E o primeiro esquecido sou eu. E o primeiro esquecido é você. Nós não tínhamos valor para ninguém, mas Cristo escolheu trazer dignidade a nós. Talvez você seja e se sinta como uma mulher daquele tempo. Quem eu sou? Quem sou eu no meio de tantas pessoas? Quem sou eu no meio de tanta gente importante? Quem sou eu? Eu sou tão simples, eu sou tão isso, eu sou tão aquilo.
A pedra vazia mostra que Deus transforma os mais simples nas suas principais testemunhas. Você é uma testemunha de Cristo que está aqui nessa noite e você não sabe o quanto na sua simplicidade Ele pode te fazer uma grande testemunha viva da sua palavra. Só que esse texto ele continua dizendo assim, nos versículos 7 ao 9, o texto diz assim: vão depressa e digam aos discípulos dele, ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciar aos discípulos de Jesus. E de repente, Jesus encontrou e disse: salve! E elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e os adoraram. Aquelas mulheres não só viram um sepulcro vazio, mas elas receberam uma mensagem de envio daquele anjo. Aquele anjo virou para elas e disse assim: vocês estão vendo que o sepulcro está vazio? Vocês estão vendo que não tem mais ninguém aqui? Então, ele ressuscitou. Mas olha só, eu não quero que vocês só vejam. Eu quero dar a vocês uma missão. Vão até os discípulos dele e comuniquem aos discípulos dele que ele ressuscitou. Você está comigo aqui? A primeira coisa que nós precisamos entender, o túmulo vazio de Jesus também nos ensina que existe uma missão de envio de Deus para cada um de nós. Vá e diga aos discípulos de Jesus, ele está vivo, ele ressuscitou e ele deseja ver você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Para quantas pessoas você já falou de Jesus esse mês? Para quantas pessoas você já comunicou que ele ressuscitou, que ele vive e que ele deseja ter os seus filhos, abraçar os seus filhos e encontrar os seus filhos? Deixa eu te falar uma coisa, você coloca a mão nas minhas palavras nessa noite. Quando eu digo isso é porque vai doer. Não adianta você orar pedindo para Deus encontrar pessoas. Ele vai fazer o que cabe a ele, mas ele não vai mover um dedo naquilo que couber a você. A missão de comunicar que ele deseja encontrar os seus filhos é sua e é minha. Mas sabe o que me deixa mais espantado? Aquelas mulheres entendem o envio do anjo e elas não esperam um dia. O texto não diz que elas param para beber água. O texto não diz que elas viram para o anjo e falam assim: anjo, a gente vai só parar um pouquinho aqui, que a gente fez uma viagem um pouquinho longa, a gente vai só almoçar a marmitinha que a gente fez e já já a gente está indo. O texto diz que imediatamente elas recebem a ordem do anjo e elas vão em direção àquilo que o anjo disse a elas, indo em direção aos discípulos. E presta atenção nisso aqui, e enquanto elas estão indo cumprir a missão, de repente Jesus aparece no meio da missão. Deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor está esperando nós darmos os primeiros passos na missão para Ele nos encontrar no meio da missão. Você está comigo aqui? Enquanto nós estivermos parados à beira do caminho, esperando Jesus pegar a gente no colo para nos levar, a gente não vai ver o extraordinário de Deus acontecendo. Deus e o sepulcro vazio comunicam a nós que Ele espera de nós que ao recebermos uma mensagem, nós possamos caminhar na mensagem, e enquanto nós estamos indo em direção ao caminho da missão e do envio de Deus para nós, lá no meio do caminho é o lugar que Ele vai nos encontrar. Meu irmão, Jesus não está chamando filhos parados para o aguardarem parados. Ele está esperando de nós movimento. Vá, ande, avance, cumpra a sua missão, vá em direção ao seu propósito. E enquanto você estiver no meio do caminho lá, Jesus vai te encontrar. Você está comigo aqui? Mas depois disso aparece a nós o versículo 10, e o versículo 10 ele diz assim: então, Jesus lhes disse:
Não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Essa perícope do versículo 1 ao versículo 10, ela mexeu comigo em uma frase que eu vi aparecer muitas vezes nesse versículo 5, versículo 10, e uma palavra em específico, ela aparece muitas vezes nesse texto, e é a palavra medo. Você pode repetir comigo? Medo. Quando o anjo aparece para aquelas mulheres, a frase que o anjo diz para elas é: não tenham medo. Quando Jesus, ele se mostra para aquelas mulheres, ele diz a mesma frase do anjo: não tenham medo. E sabe o que eu vejo aqui, meus irmãos? Que essa mensagem do sepulcro vazio e de Jesus ressuscitando, talvez seja uma mensagem também dizendo a nós nessa noite: não tenham medo. Eu não sei quais são os seus medos. Eu não sei o que te aflige. Eu sei que você tem uma missão. E essa missão é sua. Deus te deu uma missão. Deus entregou a você algo específico para você levar ao mundo. E Ele mesmo está dizendo a você: não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Quando nós retrocedemos nas mensagens de sexta e sábado, nós nos lembramos que a primeira Páscoa, ela vem através de Moisés. E um dia, no meio do povo do Egito, os hebreus estão ali. E um dia os hebreus viram para Moisés e falam: Moisés, o Senhor fala tanto com você, nós gostaríamos de ouvir a voz de Deus. E Deus, Ele marca um encontro pessoal com aquelas pessoas. E como se nós estivéssemos aqui como igreja, aquele povo de Israel se reúne como nós estamos aqui. E de repente Moisés, ele dá um grito aos céus, ele diz: Deus, o seu povo está aqui. E o texto diz que quando o Senhor começa a falar no meio do povo de Israel, a sua voz era como raios e trovões e como a voz de muitas águas. E quando isso está acontecendo, o povo de Israel fica com medo. E o texto termina dizendo que o povo chega para Moisés e diz assim: Moisés, a gente não quer mais ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus nos dá medo. Faz uma coisa, Moisés, fala o Senhor com você e depois você diga a nós o que Deus está falando. Meus irmãos, tem tanta gente fugindo da voz de Deus por conta do medo. Tanta gente correndo dos comandos de Deus por medo e terceirizando a voz de Deus aos profetas, terceirizando a voz de Deus a pastores, terceirizando a voz de Deus para irmãos mais experientes. Mas eu quero te dizer uma coisa: não tenha medo de ouvir a voz de Deus. O Senhor é bom. A Bíblia diz que a sua misericórdia ela dura para sempre. E se nessa noite nós escolhemos ouvir a voz de Deus e não temos medo daquilo que Ele está sonhando para nós, a Bíblia diz que Ele ressuscitou e que todo aquele que nele crê também há de ressuscitar. E a Bíblia termina dizendo: na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu posso abrigar todo aquele que desejar morar e ouvir a minha voz. E tem um outro texto de Mateus que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa, eu cearei com ele e ele comigo. Alguém aqui tem dúvida de que Cristo ressuscitou?
Então só tem uma resposta para nós. Se Ele ressuscitou, se Ele não mudou e nós não estamos andando em cima de uma palavra de coragem e de uma palavra de envio da missão, se Deus não mudou, quem mudou foi eu e você. E Ele está esperando de nós uma mudança nessa noite. Você está comigo aqui? Eu quero te convidar para você se colocar de pé, então. Nessa noite nós entendemos três coisas. Ele ressuscitou. E por Ele ressuscitar, Ele traz dignidade a cada um de nós nessa noite. Ele ressuscitou. E por Ele ter ressuscitado, Ele traz uma missão a cada um de nós nessa noite. Ele ressuscitou. E por Ele ter ressuscitado, Ele traz a nós uma mensagem dizendo: não tenham medo, a cada um de nós também. Que nós possamos fechar os nossos olhos e fazermos uma oração com o Senhor e para o Senhor. Pai, nessa noite nós honramos o Teu nome. Nessa noite nós nos despertamos para a Tua palavra. Nessa noite nós queremos orar e bendizer o Teu nome. Senhor, nessa noite nós estamos aqui e nenhum de nós aqui temos dúvida de que o Senhor ressuscitou, de que o Senhor nos deu uma nova vida, uma nova história, de que existe uma eternidade para nós. Nós cremos que o Senhor ressuscitou em majestade, glória e poder, Deus. E nessa noite nós clamamos a Ti por uma mensagem de transformação dentro de nós. Nós reconhecemos nessa noite que apesar da nossa simplicidade, foi para pessoas simples como nós que o Senhor se entregou naquela cruz. Nessa noite nós entendemos, Pai, que cada um de nós recebemos uma missão do Senhor, fomos chamados para uma coisa no Senhor, e com o Teu ressuscitar, cada um de nós ganhou uma missão de falar de alguma maneira com os nossos dons, com os nossos pensamentos, sobre uma mudança extraordinária. Pode ser que tenham pessoas aqui que ainda não entenderam a sua missão, que ainda não entenderam para o que foram chamados. E nós oramos nessa noite para que assim como no nosso coração queima uma certeza de que o Senhor ressuscitou, que haja uma certeza no nosso coração de que nós temos uma missão do Senhor nas nossas vidas, Pai. Mas mais que isso, Senhor, nós oramos nessa noite para que no lugar de todo medo, para que no lugar de toda insegurança que nos domina muitas vezes, para que no lugar daquilo que ainda é um vazio dentro de nós, daquilo que ainda é uma interrogação dentro de nós, isso nos causa medo. Nós oramos nessa noite para que no lugar de todo medo haja uma coragem santa sendo despertada de nós, nós oramos em nome de Jesus, Pai. Transforma o nosso coração, transforma, Pai, a nossa vida e nos deixa e permita entendermos, Pai, que nós não somos gerados no medo, nós somos filhos de um Deus que desafiou a morte e venceu a morte. Nós não precisamos temer, nós estamos do lado daquele que venceu, nós estamos do lado daquele que pisou na cabeça da serpente, nós estamos do lado daquele que tomou as chaves do inferno e segurou em suas mãos. Nós cremos que nessa noite nós estamos sendo chamados para uma transformação no Senhor, de dentro para fora, de dentro para fora. E nós te honramos nessa noite por isso. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.